Agora para o segundo hábito. Agora vai falar sobre otimização do tempo, que é o segundo hábito aqui. Ele vai falar sobre otimização do sono. E uma das coisas que eu acho fã sobre o sono, que eu já tive muita privação de sono, hoje em dia eu tenho mais ou menos, um pouco assim, às vezes não, às vezes sim, mas eu não uso tanto cognitivamente, eu estou usando mais para o trabalho, então eu não preciso tanto de energia cognitiva. Então eu meio que dou uma cagada. Mas quando eu estava no vestibular, eu dormia relativamente bem. Eu não dormia muitas horas, porque eu não sou esse cara, porque se eu dormir muito, eu começo a ficar muito lerdo. Mas eu dormia relativamente bem, ao ponto de eu acordar e ficar lá, não estou cansado hoje, estou muito bem. Por que isso? Porque eu controlo lá pelo meu relógio. Hoje em dia eu não tenho mais ele, mas eu pretendo comprar de novo, que é o Garmin. Eu passei o tempo sem utilizar ele, então não vejo necessidade de ter um relógio na minha mão. Mas na época do vestibular eu era tão focado nisso, de ter performance no vestibular, que eu comprei um relógio justamente para isso, para me treinar meu sono. Eu via sono REM, tudo, eu calculava tudo. Via como é que eu estava meu estresse, via como é que estava a minha recuperação, que o Garmin faz isso. E uma coisa que eu me admirava muito era o sono. Eu percebia muito isso, cara. Cara, isso é absurdo, isso que eu vou te falar pra vocês. Eu falo isso porque eu sou o cara. Eu sou o cara mais bom pra fazer teste, cara. Que as coisas assim, eu faço hoje, amanhã eu já tenho um resultado. Em sentido de cérebro, corpo, eu já sei onde é que o meu corpo tá indo, onde é que ele não gostou, o que é que ele gostou, o que é que ele pode ser resolvido. E o sono é uma coisa crucial. Porque eu lembro que eu tava dormindo bem pouco, porque na época eu trabalhava num trabalho também muito exaustivo, que eu só trabalhava mesmo, eu não via nem o futuro lá. Hoje em dia eu até vejo no trabalho que eu tô, porque acho muito legal o que eu faço. Mas a questão aqui é que eu trabalhava muito, ganhava muito pouco, era horrível. E eu saí para trabalhar num que era legal, que eu também gostava do dono, e era relativamente fácil e me pagava legalmente, bem, pelo que eu fazia. E eu estudava. Então eu dormia um pouco melhor, e nisso eu percebi a síntese de informação que eu conseguia fazer quando eu dormia melhor. Principalmente retenção de informação que eu vi na aula anterior. Lembra que eu falei para você, eu falei até no vídeo, sobre revisão, você revisar o que viu anteriormente? E eu fazia isso sem precisar do Anki. No começo eu precisava, lembra para vocês que eu estudava pouco? Então, nesse processo que eu estava pouco, eu tinha que fazer essa revisão no Anki, porque às vezes meu cérebro dava uma bugada. Eu estava estudando aqui e eu simplesmente dava um branco, eu não lembrava mais o que estava acontecendo. Quando eu comecei a dormir, eu parei de dar esses brancos, graças a Deus, achei incrível. E eu já percebi que era por conta do sono, né? Nem por conta das vitaminas. Eu tomo vitamina. Depois eu vou fazer um vídeo sobre vitaminas, que é muita coisa, cara. Mas eu percebi que não era por conta das vitaminas, que eu tinha aumentado a dose, e sim por conta do sono, que eu percebi que quando eu comecei a dormir mais, meu sono profundo ficou extremamente muito bom. E a retenção de informação ficou muito ótima. Eu conseguia lembrar de coisas muito específicas e eu não precisava me esforçar tanto para lembrar. Lembra que eu falei para vocês que meu cérebro é um cérebro, não é normal, mas assim, eu tenho facilidade de reter informações. É muito fácil, porque eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Então, graças a Deus, obrigado a Deus por isso. Então, por conta disso, eu consigo lembrar coisas muito específicas, ou datas, rosto de pessoas. Mas eu consigo fazer isso se eu tiver relativamente legal. Se eu tiver um declínio de sono, ou tiver falta de vitamina, ou se eu parar de fazer exercício, eu percebo que isso aumenta. E uma coisa que também aumentou muito, aumentou na época que eu falei pra você que trabalhava muito e dormia pouco, o estresse. Estresse, cara. Eu sou uma pessoa relativamente estressante. É biológico. Eu sou de um lugar estressante, que é o Nordeste. Mas eu sou uma pessoa de família estressante. Meu pai é um cara muito estressante no sentido, ele se estressa por nada. Minha irmã é assim. Minha mãe é a mais calma, por isso que eu puxei um pouco para ela. Meu pai é extremamente, ele se estressa muito fácil, ao ponto que as pessoas que se estressam que dá infarto. É exatamente isso. Eu não sou esse cara, eu puxo um pouco para minha mãe, então eu sou um pouco mais calmo, mas eu sou assim, mesmo assim, sou uma pessoa fácil de me estressar com coisas, ainda mais quando é pessoas. Eu me estresso muito rápido porque eu sou um cara que pega as coisas muito fácil e quando eu vejo que pessoas estão no meu caminho e estão interrompendo por conta de processo cognitivo, memória, eu fico muito bolado e fico muito estressado, porque coisas que eram para ser resolvidas rápida não vão ser resolvidas, porque tem pessoas que pensam lento. E você tem que ter paciência com essas pessoas. Porque tem pessoas que pensam lenta, mas fazem um ótimo trabalho. Tem pessoas que pensam lenta, mas fazem coisas que você não faz. Então você tem que ter paciência com essas pessoas. Meu estresse aumentou por conta disso, por conta de privação de sono. Eu ficava irritado com muito mais facilidade. Eu me irritava com coisas muito fútil mesmo, assim, muito fútil. Tipo assim, eu tô caminhando aqui, a pessoa às vezes não sai do meio. Aí era uma senhora e eu me irritava com a senhora, sendo que eu tinha que entender que era uma senhora de 80 anos que estava caminhando na minha frente. Se eu quisesse, eu tinha que ter um pouco de paciência. Uma pessoa normal faria isso, mas eu, Arthur, não. O Arthur é estressante, então ele falava, meu irmão, se você não sair da frente, eu vou passar por cima de você. Era isso. Isso tudo por conta do sono. Então, por isso que eu tô falando pra vocês aqui. E o sono REM, que eu tô falando aqui, que é o REM, eu vou colocar aí a frase em inglês, porque eu não sei falar essa palavra, e meu inglês ainda não tá nesse ponto, nível tão foda assim. Mas essa palavra aí, que é o REM, aí eu vou colocar aí. Eu vou ter um resumo pra vocês aí entenderem o que eu tô falando. O sono REM, ele é responsável por. Como é que eu posso dizer? Ele é responsável por otimizar, eu posso até falar essa palavra, otimizar informações que você viu durante o seu dia. Então ele vai processar informações e colocar coisas que são relevantes.
e vai fixar essas informações no seu cérebro. É tipo uma síntese, entendeu? O sono REM é responsável por isso. E outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, importante, que tem proteínas, assim, no sono, quando você dorme relativamente bem, o sono tem proteínas que o seu cérebro, que é o sistema, deixa eu ver o nome desse sistema aqui, que é o sistema linfático, que é o nosso responsável pelo nosso corpo, músculo, basicamente geral, por captar líquido fora dos vasos sanguíneos, colocar para dentro dos vasos. Mas tem um que é responsável pelo nosso sistema cognitivo, esse ramo. Porque esse é um ramo muito específico, assim, do cérebro, e eu não sou nenhum neurocientista, mas o que eu quero dizer para vocês tem um sistema que faz a captação e faz como se fosse um detox no seu cérebro. Eu posso até usar aí, detox no seu cérebro, que capta proteínas que estão tóxicas do seu cérebro, e essas proteínas, se acumulado em excesso, pode fazer problemas cognitivos, distorção de problemas cognitivos, redução de problemas que você teria de memória. Entendeu? Então, basicamente como um limpador. Se você ter o sono controlado, o sistema linfático, ele vai captar proteínas tóxicas do seu cérebro e fazer tipo um detox. Porque essas proteínas, em excesso, ela pode fazer dar problemas de memória e de cognição. Ela pode reduzir sua capacidade cognitiva. E por que eu estou falando isso? Porque isso também se compara no corpo. O corpo tem um sistema linfático, eu já falei para vocês aqui. Ele é responsável por captar líquido eu esqueci o nome agora. Mas fora do nosso vaso sanguíneo. Quando você está fazendo uma atividade muito intensa, lembra que você faz exercício aqui, fazendo bíceps, você fica com o bíceps muito inchado. Além da vasodilatação, obviamente, que ocorre por conta dos vasos, ocorre extravasamento de líquido. Esse líquido para fora do vaso sanguíneo, e precisa de um sistema, que é o sistema linfático, para essa captação. Por isso, se você não tiver o sistema linfático em ordem, mulheres causam trombose. Já viu? Essa mulher com os pés inchados de trombose? É o sistema linfático ali, então não pode já ficar, não está funcionando direito. E por que eu estou falando isso? Aí tem proteínas, né? Por exemplo, tem a beta-amiloide, que é também responsável, uma proteína que não é muito boa, assim podemos dizer, que em excesso pode causar problemas cognitivos. Então, observe que o sono, olha onde é que está afetando. Tem um também, que é o livro do cara, que é o Why We Sleep. Why We Sleep. Porque nós dormimos. O nome da fera do cara fala sobre esse livro também, que ele diz que uma noite haver uma privação de sono que você tem um dia não vai resolver ou pode causar um ar de confusão gigantesca, porque você fica, aí que eu falei de novo de mim, você fica irritado, você fica, como é que se fala? Lerdo, você tem problema de memória, tipo, não consegue captar a informação direito, você se irrita com muita facilidade, estresse absurdo, por coisa, que eu falei pra você, coisa necessária. Isso, quando eu li esse livro, tudo refletiu do que eu já tinha passado antes, entendeu? Então, esse livro foi ler e dar um tapa na minha própria cara, porque tudo que o livro estava falando foi o que eu já tinha passado antes. E faz uma diferença. E dormir legalmente bem não é igual a você procrastinar, não é igual a você não estar fazendo o que devia ser feito. Dormir faz parte do processo, pessoal. Dormir faz parte de vocês performar muito bem. E não é porque fulano acorda 4 horas da manhã que ele não dorme bem. Entenda isso. Você já viu o cara o cara dorme 4 horas da manhã. Ele dormiu o quê? 3 horas? Esse cara não vai ter um cérebro relativamente bem para funcionar cognitivamente durante o seu dia. Ainda mais se for coisas que exigem muito do cérebro dele. Por exemplo, o trabalho que eu faço, ele exige muito do meu cérebro no sentido emocional. Ele exige mais inteligência emocional do que inteligência cognitiva. Não que você tem que ser um encéfalo para poder trabalhar lá, mas assim, ele exige mais o emocional, lidar com pessoas, como eu tinha falado para vocês antes, do que realmente o processo cognitivo. O processo cognitivo é a parte mais tranquila que tem. Ele exige isso aqui, ó, você lidar com pessoas, porque você vai ver pessoas de todo tipo. Então, é aquilo que eu falei pra vocês, o sono, ele faz justamente isso. Se você tem um sono legalmente bem, tô falando ser perfeito, não, tô falando regularmente bem, você vai tratar pessoas bem, você vai conseguir coisas com muita facilidade, porque você vai estar num estado de humor muito bom, entendeu? Diferentemente se você tivesse dormido bem. É isso. Vamos pro terceiro ato, que o vídeo tá ficando grande, eu vou ter que separar em duas partes.